Estranhamentos. Portugueses e índios se encontraram. Então, aqui, ó. A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral aportou no litoral do atual estado da Bahia no dia 22 de abril de 1500. Porém, como o objetivo final da viagem era ir até as Índias em busca do comércio de especiarias, a frota permaneceu atracada por 10 dias e logo partiu. Lembra-se da carta de Pero Vaz de Caminha? O escrivão da frota escreveu ao rei. Ele registrou os primeiros contatos entre indígenas e portugueses e nesta carta colocou suas impressões, o que ele via, né, do povo nativo encontrado. Aqui, ó, vocês vão fazer o desenho como se fosse uma história em quadrinho. Só que ao invés de ser o Pero Vaz de Caminha, que quem escreveu a carta, vocês vão ser os índios. O que os índios falaram, o que eles pensaram quando os portugueses chegaram. Então façam aqui uma história em quadrinho bem bonita, tá? Como se vocês fossem os índios vendo os portugueses chegando aqui no Brasil. O que eles pensaram? Coloca as nuvenzinhas com as falas, bem bonitinho, tá bom? Ó, as diferenças de cultura, índio e europeus. Então, quando atracaram suas naus, suas embarcações nas terras brasileiras, os portugueses entraram em contato com os indígenas e o choque de cultura foi muito forte. Além de viverem em aldeias, espaço totalmente diferente das cidades onde viviam os portugueses, a diferença na alimentação, pesca, caça e na vestimenta era muito grande. A religião também diferenciava-se drasticamente. Os portugueses eram muito católicos, enquanto os indígenas eram politeístas, tá? Eles tinham vários deuses, não tinham um deus único. Ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Eles explicavam a existência de tudo com base nas suas lendas. Essas diferenças não foram aceitas e respeitadas pelos portugueses, que, com o passar dos anos, impuseram seus costumes, crenças e língua aos indígenas. Você sabia, por exemplo, que o costume de banhar-se diariamente veio dos indígenas, que mostraram aos europeus como isso é importante? Porque lá na Europa, por ser frio, então eles não tomavam banho todo dia, né? E os índios não, eles eram limpinhos, aqui era muito calor, então eles tomavam banho todo dia. Ó a imagem aqui, ó. Primeira missa rezada no Brasil. Então, a primeira missa rezada no Brasil. Representação de uma aldeia no século XVI, logo na descoberta do Brasil. A cidade de Lisboa, com vista para o porto e embarcações na época da chegada ao Brasil, tá? Então, aqui, ó, nesta página tem as perguntinhas. Então, eu vou ler para vocês. Quais as diferenças entre as aldeias indígenas e as cidades portuguesas, tanto na ocupação do espaço como na construção da moradia? Então, na cidade portuguesa, o espaço era maior, tá? As casas são próximas, separadas por ruas. Na aldeia, a estrutura, ó, dela, né, é circular, ó, redondinha. E ela é cercada e as ocas são mais separadas. Então, as ocas não são tão próximas que nem nas casas, nas cidades. No caso, lá na cidade de Portugal, tá? E na maneira de vestir-se, em que se diferenciava o europeu do indígena. Então, ó, o europeu, eles estavam todo com roupa, né? E os índios não usavam roupa, devido ao clima ser muito calor aqui, né? E o costume deles. E os portugueses usavam roupas de muita armadura, né? As roupas eram já os homens de terno e gravata. Não era terno e gravata. Aquelas roupas bem coloridas, bem grossa. Porque o clima lá na Europa era mais frio do que aqui no Brasil. Então, aqui, ó. Exploração dos índios pelos portugueses. Após chegarem, os portugueses tomaram posse dessas terras em nome de seu rei e passaram a procurar aqui riquezas para serem mandadas para Portugal. Então, nada para beneficiar o Brasil, sim Portugal. Como ouro, prata e pedra preciosas. No entanto, o que lhe chamou mais atenção foi uma árvore cujo nome era pau-brasil. Então, olha as árvores aqui, ó.
madeira com a qual os indígenas construíam seus arcos. Sua madeira possibilitava a produção de um corante vermelho que tingia os tecidos, e a cor vermelha era muito valorizada pelos nobres europeus, pelos ricos europeus. Este corante era conhecido como um produto do Oriente. Então imaginem como os portugueses ficaram felizes quando encontraram esse material por aqui, em grande quantidade. A fim de conseguirem a maior quantidade possível de madeira, os portugueses convenceram os índios a extraírem, cortá-las e conduzi-las até os navios, dando em troca objetos que para eles eram desconhecidos, como espelho, tecido, faca, facão, né? Mas tudo em benefício do português, nada em benefício do índio. E aqui tem as perguntinhas, ó. Em sua opinião, por que os objetos e ferramentas dos portugueses foram tão interessantes para os índios? Porque eles não conheciam, né? Eles não tinham esse material. Eles não tinham habilidade para construir ele. E facilitava o dia a dia deles. Então, se você ganhava uma faca para cortar um animal que você matava, era muito melhor do que cortá-la com a mão, arrancar com a mão, despedaçar, né? Então, qual era a utilidade do pau-brasil para os indígenas? Eles construíam os seus arcos, né? E para os europeus, essa tinta vermelha para tingir tecido era muito lucrativa na época. E ela era um material, então tingia esse tecido, que para os europeus ricos era uma coisa muito importante. Só para os ricos, tá? Podemos dizer que o Brasil foi, de fato, descoberto pelos portugueses? Não. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Por quê? Quando eles chegaram no Brasil, eles já sabiam que iriam encontrar, tá? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele já sabia que encontraria novas terras a oeste de Portugal. E quem descobriu o Brasil, na verdade, foi os índios, porque eles já moravam aqui, tá? Então, os portugueses não descobriam. Quando eles vieram para cá, o Brasil já era deles em papel, através do Tratado de Tordesilhas que eles assinaram entre Portugal e Espanha, tá? Então, terminamos aqui a nossa apostila de volume número 2, ok?